Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão, a primeira edição dessa terça-feira, feriado, né? Hoje feriado no Brasil todo, então provavelmente você está em casa descansando, relaxando, curtindo com seus filhos, né? Se você tiver filho, hoje é Dia das Crianças, então um abraço aqui também para a criançada vascaína, que ganhe muitos presentes hoje, né? E que aproveite aí o dia ao lado dos pais e das famílias. Bom, aqui vamos conversar muito sobre o nosso Gigante da Colina, tem novidade aí para a próxima partida, o Vasco deve ter mudanças na sua equipe titular, deve ter o retorno do jogador importante que é o Andrei. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro Série B, hoje tem rodada, né? A rodada já começa hoje, a Série B é assim, tem jogo praticamente todo dia e hoje já tem jogo que interessa diretamente ao Vasco da Gama. Tudo isso a gente conversa depois da vinheta e antes da vinheta é aquele esquema que você já sabe, você deixa o like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, vamos direto para os assuntos, vamos começar falando aqui de Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco nesse momento 5 pontos atrás do quarto colocado, o Vasco é o 8º colocado no campeonato, perdeu uma oportunidade que eu ainda lamento muito, né? Ainda não consegui digerir a derrota para o Sampaio, mas tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Já diria aquela canção, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não dá para ficar se lamentando, né? Tem aí 9 rodadas pela frente e o Vasco tem que tirar o prejuízo. Bom, a rodada da Série B começa hoje, né? A 30ª rodada da Série B começa hoje com o Sampaio Corrêa, que venceu o Vasco por 1-0, enfrentando o Vitória no Castelão. A partida será às 19 horas. O Sampaio, que tem 40 pontos, né, vencendo, se iguala ao Vasco, chega aí aos 43 pontos. Hoje também temos aí um jogo que interessa diretamente ao Vasco, que é o jogo do Botafogo. Às 9h30 da noite, o Botafogo visita o Cruzeiro. O Cruzeiro, que está com 38 pontos, pode chegar a 41. O Botafogo tem 51. Se vencer, dorme hoje na liderança, né? Com a mesma pontuação ali do Curitiba, chegará aos 54 pontos. Então hoje teremos esses dois jogos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa e Vitória às 19 horas, 7 horas da noite, e às 9h30 teremos Cruzeiro e Botafogo. A rodada se completa aí no decorrer da semana, né? Na sexta-feira tem Brusque e Remo, CRB e Guarani, outro jogo que interessa diretamente ao Vasco, Brasil de Pelotas e Vila Nova, Goiás e CSA, e depois no sábado teremos mais 4 jogos. A Ponte Preta recebe o Náutico, o Vasco recebe o Coxa, o Operário recebe o Londrina e Confiança e Avaí encerram a rodada. Então a rodada 30 começa hoje, rodada decisiva, né? Mais uma rodada decisiva para o Vasco. O Vasco tem que vencer o Curitiba no sábado, não pode dar mole para poder voltar aí para essa briga, né? Voltou a ficar distante, agora tem que vencer para voltar ali a incomodar os times que estão no G4. Bom, e se você quer ficar por dentro da tabela da Série B, né, dos resultados dos jogos que vão acontecer hoje, que vão acontecer na sexta e também no sábado, eu recomendo você baixar o OneFootball. Lá você tem em tempo real todos os resultados e pode acessar a qualquer momento, né, a tabela de classificação, pode ir lá ver quanto estão os jogos, os resultados, etc e tal. Tudo você encontra no OneFootball gratuitamente. É um aplicativo gratuito, é um aplicativo que é parceiro aqui do canal Machão da Gama, é um aplicativo também que é parceiro do Vasco da Gama, então você baixando, você ajuda o Vasco, você ajuda o canal e o link está aqui na descrição do vídeo. Além do link da descrição, tem também o QR Code aparecendo aí na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, se você estiver assistindo pela televisão, e baixar gratuitamente o OneFootball, que você vai sempre ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Bom, e falando agora desse jogo contra o Curitiba, né? Apesar de ser o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Curitiba não atravessa um bom momento na competição, né? O Coxa não vence há 3 jogos e na última partida levou aí uma goleada em casa, né? Levou 3-0 do Cruzeiro. Então o Coxa, apesar da liderança, vive o seu pior momento na competição.
o que não significa absolutamente nada, né? Porque o Sampaio Corrêa, por exemplo, não vencia há 7 jogos e o Vasco conseguiu ser derrotado pelo Sampaio Corrêa. Mas é importante também, né, enfrentar aí o Curitiba no seu pior momento, né? O Curitiba, em um momento ali do campeonato, chegou a ficar várias partidas sem perder, a acumular vitórias consecutivas. Dessa vez o Curitiba está em baixa, está vivendo ali um momento de oscilação, né? Podemos dizer assim, e é agora que enfrenta o Vasco em São Januário. Então o Vasco precisa se aproveitar dessa situação e somar pontos, né? Em caso de vitória, o Vasco vai se aproximar do G4, pode diminuir essa diferença aí para 2, 3 pontos e vai diminuir a diferença para o próprio Curitiba, líder da competição, para 8 pontos. Então é um jogo fundamental no final de semana para o Vasco, e a tendência é que o estádio de São Januário esteja cheio, né? O Vasco vai disponibilizar ali 11 mil ingressos. 11 mil ingressos serão comercializados para essa partida. Eu estarei lá em São Januário. Você aí que puder comparecer, né? Também compareça para tentar aí nesse último momento empurrar esse time, né? Que vai ser só na base da força da torcida mesmo para conseguir colocar o Vasco na primeira divisão. E bom, para esse jogo é bem provável que a gente tenha uma mudança importante na questão dos ingressos, né? Na partida de Vasco e Goiás foi obrigatório todo mundo estar em dia com a vacinação e fazer o teste ali de antígeno, né? Ter um teste negativo para poder retirar o ingresso. Nesse jogo, o Vasco ainda não anunciou oficialmente, esse anúncio deve acontecer hoje, mas para esse jogo deve mudar nesse esquema aí de retirada de ingresso. Quem tiver já tomado as 2 doses da vacina, já tiver imunizado, né, e 14 dias já da segunda dose, quem já tiver tomado a segunda dose há 14 dias ou mais, não vai precisar fazer o teste, né, aquele teste lá que é o mais barato, era R$80 para apresentar ali o teste negativo. Quem já tem as 2 doses da vacina é só retirar o ingresso. Quem ainda não tem as 2 doses, né, tomou só a primeira dose, ainda não tomou a segunda, aí sim vai ter que fazer o teste e apresentar um teste negativo para retirada de ingresso. Mas essa mudança aí, né, no protocolo vai facilitar a vida de muita gente que não vai precisar de fazer o teste. Eu, por exemplo, já tomei as 2 doses da vacina, então não terei que fazer esse teste para entrar em São Januário. Assim como eu, acho que muitas outras pessoas também terão aí a vida facilitada, né, para poder adentrar São Januário, para poder ir ao jogo e apoiar o Vasco da Gama. Mas enfim, o Vasco deve publicar oficialmente o protocolo para essa partida ainda no dia de hoje, e assim que a gente tiver as informações oficiais, a gente traz aqui no canal também. E bom, vamos falar aqui de novidades na equipe titular, né? O Vasco deve ter mudanças também, o jogo ainda está distante, né? O jogo é só no sábado, então até lá muita coisa pode acontecer, mas a tendência é de que o Fernando Diniz ganhe aí 3 opções para essa partida, jogadores que não estavam disponíveis no jogo contra o Sampaio Corrêa. O Andrei, o John Sanches e o Léo Jabá. Os 3 vão fazer exames nessa semana e as possibilidades, né, de serem relacionados para a partida contra o Curitiba são grandes. O Sanches sentiu um incômodo, né? O Sanches ainda nem estreou, isso causa uma estranheza aí nos torcedores, mas no último jogo ele não foi relacionado porque sentiu um incômodo. O Léo Jabá está em fase final de recuperação e o Andrei também. O Andrei se machucou naquele jogo contra o Goiás em São Januário e a tendência é que para esse jogo contra o Curitiba ele volte. Com isso, a provável escalação do Vasco nesse jogo contra o Coxa, como eu disse, ainda falta muito tempo, né? O jogo é só no sábado, mas aqui um esboço de escalação deve ser a seguinte: Vanderlei no gol, Zeca Castan, Ricardo Graça e Riquelme, Andrei, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê, na frente Morato e Germancano. Basicamente o time ali que venceu o Goiás em São Januário. Eu vou ficando por aqui, volto ainda hoje com mais notícias do Vascão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. E mais uma vez, bom feriado e feliz Dia das Crianças aí para a criançada vascaína. Tamo junto, até a próxima.